Seja bem-vindo ao canal da plataforma Netuno. Neste vídeo será explicado como exportar dados para arquivo Excel, com estilos e fórmulas. Vou criar então um novo projeto totalmente do zero, a partir aqui da criação da app do Netuno, escolhendo aqui um preenchimento meio padrão aqui da criação da app e abrir a app aqui recém-criada no WebStorm. Aqui edito a configuração para desligar aqui a compilação do UI. Essa parte do front-end a gente não quer, vamos focar na geração de Excel no back-end. E então inicializar aqui o servidor do Netuno, indicando qual é a app, no caso a nova, que eu quero executar, né? Nosso novo projeto. Então ele já executa aqui, inicia, e podemos já utilizar aqui a interface. Então aqui nessa interface podemos criar os formulários que vão representar as tabelas em base de dados, mas também vai gerar a interface ali de preenchimento de dados, né? Por isso que se chama formulário. Então eu vou criar um catálogo de parques que vão ter relacionados aos parques as espécies de árvores. Okay? Então vamos poder ter a organização das árvores que existem em cada parque. É essa a ideia, quantidade de árvores em cada parque. Aqui com os formulários criados, agora posso iniciar a criação dos campos, que no fundo representam colunas em base de dados, e também o campo do formulário. E aqui ativo então o nome como texto, e posso agora ir em outro formulário e também clonar o campo recém-criado, que está aqui como chave primária, né, e não nulo, porque a chave primária é importante para não ter dois registros com o mesmo valor, e o não nulo para ser obrigatório. E no diagrama temos assim os três formulários recém-criados e com esses campos iniciais, sem nenhum relacionamento entre eles. Aqui é a criação do relacionamento, então vou relacionar o meu catálogo com o parque e qual o campo que eu vou usar para o preenchimento, né, desse relacionamento, do select. Okay? E assim fica a indicação aqui no diagrama. E agora também o outro relacionamento que falta, que é relacionar então o meu catálogo com as espécies. Okay? Aqui é o obrigatório e aqui o link. Beleza. Feito isso, meu diagrama agora já está mais estruturado, com os dois formulários que eu preciso para preencher aqui o meu catálogo, e falta agora só a quantidade de árvores que eu vou ter, né, para cada registro ali. E aqui é obrigatório também, e está feito. Agora posso visualizar como é que ficou aqui o diagrama final, e agora utilizar e preencher aqui os dados. Ora, os dados eu já tenho aqui uma situação pré-processada, eu não vou preencher aqui do zero tudo, então vou trocar aqui a base de dados, vou substituir aqui o arquivo de base de dados por um arquivo que eu já tenho pré-carregado aqui com toda a informação. Então eu troquei o meu arquivo de base de dados, então reinicio o Netuno para ele utilizar a nova versão de base de dados, e tem aqui então já uma série de informações cadastradas. Okay? Vai facilitar aqui a exportação para Excel. Posso consultar esses dados então através aqui da query, aqui na interface, posso fazer aqui as diversas consultas, e posso também já fazer aqui uma query mais elaborada aqui para o nosso catálogo, né? Relacionando aqui o nome do parque, o nome da espécie. Bem, aqui nessas últimas colunas são os campos que foram criados, né? E fazendo aqui uma relação, uma query normal aqui SQL, né? De base de dados relacional. No caso, usando aqui o inner join, através dos campos que nós criamos para ter a tal relação. Então, feito o relacionamento do parque, agora falta fazer aqui o da espécie, seguindo a mesma lógica, né? Ou seja, o link que foi feito lá no campo da espécie ID, do parque ID, aqui na query fica dessa forma aqui o relacionamento através do inner join aqui do SQL. E aqui eu vou fazer um renomeamento, né? Porque eu tenho duas colunas com nome, então uma vai se chamar parque e a outra espécie. Fica melhor a distinção, assim fica mais organizado. E falta aqui a minha coluna de quantidade também, né? E assim já tenho aqui os meus dados principais que eu quero exportar para o Excel. Tenho aqui a visualização de todos os meus dados. Isso aqui eu quero que vá para o Excel. Vou parar o Netuno e vou executar o Netuno dentro do WebStorm. Então vou criar aqui uma forma de execução do Netuno interna, criando aqui o do Shell Script, vou dar aqui um nomezinho mais sugestivo, e
indicar aqui qual é o executável do Netuno, né? O script de execução do Netuno, que é esse aqui. E a minha working directory ali, a minha pasta que vai iniciar tudo, vai ser aqui o do Netuno mesmo, na raiz, e qual o comando aqui, as opções que eu passo, né? Então, o servidor e a minha app, okay? Que é o mesmo que a gente executa no terminal, só que aqui já é integrado aqui no WebStorm, que facilita bastante, né? Então já está aqui o Netuno correndo internamente, maravilha, fica mais prático, né, de trabalhar. E agora eu já não preciso do terminal. O meu serviço, vou criar aqui então um serviço, dentro aqui da pasta Server Service, o padrão, né, XLS, é o nome que eu vou chamar do meu serviço, e aqui para o método GET, HTTP. Vou colocar aqui um texto de exemplo, só para fazer aqui um teste inicial, e aqui então que eu vou programar a minha geração do arquivo Excel, e fazer aqui um teste na chamada aqui do browser. Esse é o endereço final, né, do meu serviço. Então aqui vai gerar então o meu arquivo Excel. Beleza, tem a base de código para programar e tem ali no browser funcionando. Só que para programar aqui é melhor eu ter isso aqui instalado dentro da pasta server aqui do meu projeto, porque isso aqui ajuda no autocomplete, facilita aqui a codificação. Não é utilizado em execução ali do código, né, JavaScript aqui no Netuno, mas facilita aqui na IDE, no caso aqui do WebStorm, ou no Visual Studio Code, facilita aqui bastante a codificação geral. Então vou fazer aqui a inicialização básica do meu Excel, usando aqui o recurso XLS, okay? E agora faço aqui o output dele, para gerar aqui um nome de arquivo, né, que vai ser o download, que vai se chamar catálogo.xlsx, né? Então, arquivo de Excel padrão, e aqui ele já está gerando e posso visualizar o meu arquivo em branco. Falta os dados, é o próximo passo, né? Começar a ter aqui a injeção dos dados, mas já está aqui funcionando. Eu vou colocar aqui no README um comando de terminal, um pouco elaborado, mas é um comando que facilita bastante aqui a codificação, porque toda vez que eu alterar o código eu tenho que ir no browser, atualizar a página, exportar um novo arquivo, né? Isso aqui ele vai gerar para mim automático, ou seja, estou usando aqui várias técnicas aqui de terminal, que ele verifica, a partir aqui do find, né? Dá uma lista de arquivos que o enter, esse comando aqui, verifica se houve alteração de arquivo, se houve alteração ele vai chamar esse curly, executando o endereço, que é esse daqui, o mesmo endereço do nosso serviço, e aí ele já exporta o arquivo, e já abre o arquivo direto. Então toda vez que alterar o código, basicamente o meu arquivo vai reabrir com a nova versão de código que foi alterada. Então não tem que ficar indo no browser, dando refresh e tal. Vai ser, ajuda aqui no desenvolvimento mais ágil, né? Então dessa forma assim simples, já facilita aqui bastante o desenvolvimento, e o catálogo XLSX, né, tá sendo criado aqui na base do meu projeto, porque eu estou executando o terminal, ali o comando na raiz do projeto. Então beleza, tem aqui a minha query, que eu programei antes, né, aqui na interface, vou recuperar ela aqui no histórico e tal. Então posso executar agora aqui no código. Usando aqui esse recurso de base de dados, fica simples de injetar aqui a minha query. Vou dar aqui uma organizada para ficar mais bonitinho. Letras maiúsculas, que é o padrão aqui em SQL, as keywords são sempre letras maiúsculas. E as tabelas e as colunas ficam em letras minúsculas. Vou aqui o padrão, colocar aqui numa constante, né, que vai facilitar agora a interação. Com a criação de um for, vamos poder percorrer todos os registros que essa query resulta e realizar o carregamento no arquivo Excel. Bem, feito o for, continua tudo em branco, né? Porque só está percorrendo aqui no fundo, consultando e percorrendo, gerou o arquivo, então tá tudo bem, né? Se não tivesse gerado o arquivo, teria dado aqui algum erro. Bem, eu preciso armazenar todos os nossos dados aqui numa lista. Então, tem essa forma aqui de inicializar uma lista de dados, no caso. Então, nessa lista, eu vou adicionar uma outra lista, que vai ser a lista de colunas, né? Então, essa lista representa uma linha lá no Excel.
Só que essa linha, ela contém várias colunas. Então, o primeiro item dessa linha, né, é a primeira coluna, que já é um map, que é no fundo chave-valor, né? E aqui nós vamos definir o valor dessa coluna. Então aqui é a primeira linha, que é essa lista, e aqui é a primeira coluna. Beleza, aqui vai ter então o valor, e o valor vai ser a informação que nós obtemos ali da base de dados, a coluna que foi resultado aqui da query, que é o parque, né? Que é aqui o nome do parque no fundo, com a Liza. E depois então nós vamos ter também aqui outra coluna no fundo do Excel, que então é adicionado aqui um novo item aqui nessa lista, que é a coluna 2, que vai ter então a espécie, e depois vai ter então a quantidade. Sendo que a quantidade é um número, né? Então um número inteiro. Então tem aqui o meu valor como numérico aqui da quantidade. Feito isso, tá carregando ali então a minha tabela, mas agora eu preciso injetar essa tabela, né, no Excel. Então tem aqui essa forma de injetar aqui uma estrutura de dados que facilita aqui bastante o preenchimento de dados aqui no Excel a partir de uma lista. Há outras formas de fazer, né, inserindo, criando linhas e células, mas assim é mais prático, bem mais prático, aqui na parte low code, né, do Netuno. Então já temos aqui os dados apresentando no Excel, ok, já está funcionando como esperado, e dessa forma assim simples, então a gente já tem aqui os resultados todos indo aqui para um arquivo Excel. Só que tá meio cruzão, né? Tá meio pobre assim, muito simples, muito básico, então convém ter algum header, algum cabeçalho indicando o que é cada coluna, né? Então vou adicionar mais uma linha do Excel aqui no início, antes de tudo, que vai ser então a minha linha aqui do cabeçalho. Okay? Então aqui seguindo a mesma lógica, né? Eu tenho duas colunas, três na verdade, né? Então a primeira coluna vai ser o nome do meu parque, né? Então vai ser o título, vamos colocar um título aqui nessa coluna que se chama parque. E depois a segunda coluna eu tenho aqui as espécies de árvores, então vou chamar de espécie. E depois a terceira aqui que é a quantidade. Beleza. Então já tem aqui o preenchimento aqui do meu cabeçalho. Ainda assim, tá bastante simples, mas vamos melhorar com o tempo, tá? Isso vai ficar mais artilhado, mas já temos aqui o cabeçalho preenchido e vamos pôr aqui no footer, né, no fim da tabela, vamos pôr um total, né? Vamos fazer uma conta aqui, uma soma de quantas espécies nós temos. Então adicionando aqui mais uma linha no fim, que vai ser aqui o total. E agora colocando aqui uma fórmula que vai contabilizar todas as quantidades e apresentar o total. Eu tenho uma coluna aqui em branco no meio, ou seja, a primeira coluna, pronto, tem essa coluna em branco e depois eu vou fazer um merge aqui, vou juntar as duas. Mas beleza, e aqui a terceira coluna, então vai ser aqui a soma. Então mudo aqui o meu valor, não é valor, né? É uma fórmula, e está aqui quebrado agora, mas já dá para entender ali a lógica que está ficando. Okay? Então a coluna vazia é ali a da espécie no fundo. E agora tem que indicar então que é o D4, né? E ali dá para ver a coluna D e a linha 4. E aqui tem que ir até a 30, né? Então do D 4 é 30. Então é assim, eu posso ter mais dados no futuro, então eu não posso colocar aqui 30 direto. Eu tenho que usar então uma indicação de quantos resultados eu obtive ali na tabela. Então eu posso injetar aqui a quantidade de dados que eu tenho na minha tabela. Sendo que além do comprimento aqui dos dados, ainda tem a questão das linhas iniciais, né, que eu estou pulando para injetar os dados. Então agora sim ficou certo. E aqui no Excel tudo começa a partir do zero, tá? No código. Aqui no Excel ele visualmente mostra linha 1 e coluna A, mas em código isso é representado por 0. Agora convinha aqui que esse cabeçalho tivesse uma apresentação melhor, né? Uma estilização diferente. O total também. Podemos caprichar um pouquinho mais. Então, vou fazer aqui uma melhoria, que é a criação de um estilo.
Então, aqui eu vou iniciar a estilização de célula e definir então aqui algumas parametrizações. Dá para definir a fonte, o tipo de letra, né, que a gente vai ter, mas eu vou começar aqui por fazer o preenchimento de fundo, de cor, né, de fundo da nossa célula e também as bordas. Mas aqui define o padrão de preenchimento, né, de como vai ser o fundo. Então vai ser um fundo sólido, todo da mesma cor, sem nenhum padrão assim de desenho, de textura. E aqui agora a cor deste fundo. Vou colocar a cor preta mesmo. Bem, e feito isso, agora posso tratar do alinhamento do texto. Aqui o alinhamento do texto, vou cor centralizado, né? Porque aqui o cabeçalho convém que o título das colunas seja assim, mais centrado. Feito isso, podemos testar. Não foi. Por quê? Porque não associei a célula que eu quero aplicar esse estilo, né? Então faltou colocar aqui na minha coluna aqui de título, cada uma delas, né, de cabeçalho, agora o estilo. Agora ficou, beleza. Falta a cor do texto, que assim não dá para ler, não dá para interpretar. Então para isso a gente precisamos criar aqui uma nova fonte. Então vou dar esse nome. E na criação aqui da fonte a gente pode definir várias coisas. Se é negrito ou não, se é itálico, se tem qual é a cor, qual o tamanho da fonte, por aí fora. Vou pôr a fonte um pouco maior, através aqui desse método, sendo que esses métodos que eu estou utilizando aqui são métodos do Apache Poi, né, que é a dependência do Java que é utilizada aqui na geração do Excel. E então qualquer dúvida de documentação, além da documentação do Netuno, também tem aqui do Apache Poi. E agora falta aplicar aqui a fonte no estilo aqui de cabeçalho. Então a fonte de tamanho de letra 14 e cor branca. Beleza. Ficou, tá meio cortando, porque não cabe na célula, né? Dá para ajustar melhor, essas células estão aqui muito espremidinhas, muito apertada. Dá para melhorar isso. Então, o que acontece? Quando a gente abre o Excel, é bom que as colunas elas sejam ajustadas de acordo com o valor, né? De acordo com os dados que essas colunas têm. Então, podemos definir isso aqui na planilha, através aqui dessa codificação da Sheets, qual a coluna que vai ter a largura aqui automática. Pronto, e assim já fica melhor apresentado e nenhuma informação cortada. Ok? Agora dá para melhorar o estilo dos dados. Os dados também convém ter aqui um enquadramento melhor. E aqui então vou fazer a definição das bordas para ficar mais definido ali de forma apresentável, que é o mesmo uma tabela, né, que tem ali os contornos de tabela mais visíveis. Eu vou pôr uma borda fina, tem outros tipos de borda, e aqui então as bordas em cima, embaixo e também nas laterais, né, de cada célula. Então essa aqui é a representação por célula, com essas características de estilo, e agora preciso colocar então aqui onde processo os meus dados. Aqui são do cabeçalho, né? Então aqui dentro do fork eu tenho os meus dados. Então aqui dentro eu vou colocar aqui o estilo de cada dado. Sendo aqui das 3 colunas, está feito. E assim agora já tem aqui ó, uma linhazinha mais forte, né? Definindo aqui o enquadramento aqui dos meus dados. Faltou aqui no total, né? Faltou no nosso rodapé. E coloco aqui também. E assim fica tudo mais bem apresentável. Okay? Temos o problema da coluna ali no meio, né? Ali no total, mas já resolvo aqui esse problema. Então esse problema se resolve como em Excel? Fazendo o merge aqui, né? Juntando duas células. Então podemos definir aqui a região, que vai juntar as células. Então aqui é a posição de Y, né, de altura, de onde começa e de onde termina. E também aqui a primeira e a segunda coluna que eu quero juntar. Okay? Então os dois primeiros valores é o eixo Y
e os outros dois últimos são aqui o eixo X. Então, ó, juntou, mas juntou na linha errada, né? Eu quero na outra ainda mais embaixo. Então, vou acrescentar aqui o mais um, para indicar que é mais para baixo um. Pula aí uma. E agora o problema é que falta ali uma bordinha, né? Ali no total tá meio cortando. Então, nessa célula do meio também convém aplicar o estilo. E aqui os meus números, né, as quantidades, ficou certo? É que as quantidades elas estão alinhadas à direita, né? Vamos centrar também esses números para ficar melhor apresentável. Então eu vou criar aqui mais um estilo, que vai ser o estilo então dos números. E nesse estilo então eu vou colocar os números de forma centrada, que é meio que padrão, né? A gente costuma ver isso dessa forma. Mas eu também preciso nesse estilo, como só é um estilo que é aplicado por cada célula, repetir essa questão das bordas. Eu também quero essas bordas aqui nos meus números. Mas vou acrescentar então o que falta aqui, que é o meu alinhamento centralizado. Okay? E agora copiar daqui do meu header e adaptar aqui para minha coluna de números. Beleza. Agora falta só colocar ali, substituir, onde eu tenho números, a usar esse novo estilo. Feito. E agora tem aqui os números centrados. Bacana. Já está assim, tomando forma, né? Vou aplicar uma estilização diferente aqui no total também, né? O rodapé tem outra apresentação, com uma letra maior também e tal. Mas vou usar aqui uma estrutura diferente. Vou usar aqui um objeto aqui JavaScript. E essa estrutura que fica mais intuitiva, né? Basicamente aqui com essa arrow function, vou definir aqui um valor padrão para entrada nela e executar logo ela, que vai ser então a criação aqui do novo estilo de célula. E aí vou pôr as devidas parametrizações lá dentro, okay? Corrigir aqui agora os nomes, que vai ser então esse meu cifrão, que é o parâmetro ali que eu tenho. E falta aqui um detalhe, né, que depois que eu carrego aqui tudo, retornar. Beleza. Retorno aqui esse meu estilo e quebrou aqui, deu erro, né? Errei aqui alguma coisa. Então, o que está faltando? Posso ver aqui qual é a mensagem de erro, tal. Cell style. Aqui, ó, faltou os parênteses. Beleza. Então já funcionou de novo. Tá tudo ok. Então essa forma aqui é a mesma coisa aqui em cima, só que no fundo usando aqui esse truque aqui de funções em JavaScript, que fica assim o código um pouco mais estruturado e diferente. Só para ter título de exemplo aqui, uma outra forma de codar esse tipo de coisa. Então aqui a fonte do total vai ser diferente, vou colocar ela como negrito aqui, bold, né? E falta agora colocar lá embaixo aqui também a fonte que eu criei agora, aplicar a fonte do total, e faltou lá embaixo agora na célula, né? Indicar qual que é o novo estilo. Ok, esse aqui, e agora sim já está ali bem definido com a nova apresentação. E aqui no número temos a mesma situação, eu quero que o número também seja mais destacado, o número de total. Vou acrescentar aqui outra propriedade, então vai ser aqui o meu número de total e preencher aqui então com um alinhamento centrado, que é o diferencial aqui da label, né, da descrição ali do total e aqui do número. Beleza, faltou de novo aplicar aqui o estilo, né, na minha soma, então fica assim. Beleza. Feito isso, tem aqui tudo já bem definido. Dá para ver que ficou ok. Com isso, o desenvolvimento está concluído. Excel gerado. Agora, não preciso mais aqui do meu comando, né? E o Netuno aqui também parei tudo. E vou voltar a ativar aqui a minha compilação aqui da interface. Okay? Que é para a gente colocar ali no dashboard ali da nossa aplicação, usando aqui o React, o link, né, para baixar, para exportar aqui o arquivo Excel. Então aqui na pasta de UI programamos a parte da interface, ali do dashboard, vou substituir toda essa parte aqui
para injetar aqui o link que vai então chamar o nosso serviço, né, e iniciar a exportação do arquivo Excel. Então aqui basta colocar aqui o endereço do meu serviço e abrir aqui numa nova aba, né, que daí nessa nova aba vai fazer o download e o browser fecha automaticamente porque não vai ter conteúdo. E feito isso, é uma forma, tá aqui exportar catálogo, ele já compilou ali a parte do front-end. E vamos ver agora aqui, ó, já tem aqui o botãozinho na minha área de trabalho aqui do meu projeto, da minha app Netuno, já exporta aqui o arquivo Excel, né? Então, eu exportei aqui várias vezes, está aqui funcionando lindamente, integrado aqui com o front-end. Bem, vou cadastrar aqui um novo item, né? Adicionar aqui um aqui à toa, com um número bem alto, para a gente testar, para ver se está funcionando bem. Assim, um número bem alto, vai chamar atenção ali agora. E vamos ver, e tá ali, ó, gerou assim, inseriu certinho. Então beleza, está aqui a geração de Excel integrada e funcionando aqui no Netuno. Okay?